Fala pessoal, saudações, eu sou o Caio, seu amigo prolixo da internet. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito legal e que na verdade pode ser algo que acontece demais e a gente é esse tipo de pessoa. Que é muito mais fácil falar do que fazer. E às vezes nós não compreendemos isso. Porque é muito fácil dizer, por exemplo, que vai ajudar um amigo quando precisar. Só que é muito difícil quando talvez esse amigo te liga às 3 horas da manhã, dizendo que o filho dele passou mal. Ele não tem carro, mas você tem. Sairia do seu conforto? É muito fácil dizer que faremos algo. É muito fácil prometer um presente. Que prometer não custa nada, mas cumprir vai mexer no nosso bolso. É muito fácil dizer para alguém, eu vou te visitar. Mas na hora de cumprir, você não quer tirar um tempo da sua agenda. É muito fácil dizer uma série de coisas, é muito fácil prometer o mundo, mas não entregar coisa nenhuma. A gente precisa se preocupar com isso. Né? O exemplo, né, que a gente vê bíblico é que é dito o seguinte, né, que seja a palavra de vocês, sim, sim e não, não. E não jurem por coisa alguma. Porque havia homens naquele momento que só cumpriam as coisas caso tivessem jurado. E se não tivessem jurado, eles não precisavam cumprir aquilo. Então o texto está nos ensinando o quê? Que é preciso cumprir com aquilo que a gente diz. É preciso fazer, talvez mais do que falar. E essa é uma realidade muito grande, porque assim como o texto, Jesus, numa de suas pregações, num de seus momentos de ensino, ele diz o seguinte: haviam 2 filhos. Ao primeiro, o pai disse, vá ao campo, que é necessário que você trabalhe. E o filho disse, sim, meu pai, eu vou, mas não foi. O segundo filho, o pai disse, vá ao campo, porque eu preciso de ajuda para trabalhar. E o segundo, não, falou de jeito nenhum. O que o senhor está esperando? Não vou. Disse que eu não ia. Mas no fim das contas, vai. Então, quem obedeceu ao pai? O segundo. Então, na maior parte das vezes, fazer é muito mais importante do que falar. Como sabemos que alguém nos ama quando ele diz algo? Ou quando ele cumpre aquilo que ele disse? Quando as promessas feitas a nós são cumpridas, é assim que nós percebemos a realidade, a verdade dessas coisas. É preciso entender, mas também é preciso declarar e cumprir. E é tão difícil, né, dizer que Jesus, observamos, que ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então Jesus não diz, o que importa para ele não é se você disse ou não disse, mas é se você pratica. Aquilo que você faz. Então aquilo que a gente faz, assina embaixo de tudo que a gente diz. Aquele que diz ser uma pessoa sincera e verdadeira, quando diante da situação de aperto, só faz bajular e mentir. Então o que ele disse sobre si mesmo está errado. Logo, a gente não crê, porque é muito mais fácil dizer que é do que fazer mesmo. Mas nós somos chamados a outra realidade, que é a realidade de fazer e de cumprir. Jesus também disse, né, que aquele que me obedece, né, ou aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. E Jesus é o maior exemplo disso, de ser quem ele disse que era. De viver o que ele dizia, o que ele falava, diferentemente dos fariseus. Que ele mesmo diz. Até escutem o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. Porque eles não cumpriam o que eles falavam. Colocavam a lei pesada sobre o povo, mas sobre eles mesmos, nem tanto. Então nós precisamos compreender. É necessário fazer mais do que falar. É muito fácil falar. Pode parecer muito leve. Eu vou dizer, eu vou convencer, mas na hora a gente precisa. Não há lugar, situação, relacionamento nenhum que subsista somente com palavras. Aquilo precisa de ações. As pessoas, né, o presbítero de Jerusalém, né, autor da carta geral de Tiago, ele vai nos dizer algumas coisas importantes.
né? A fé sem obras é morta. Ele vai nos dizer, né, que me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, até que no que diz respeito a crer em Jesus, no que diz respeito a viver esta fé, nós precisamos viver e fazer. Porque o que vivemos e fazemos diz ou revela aquilo que somos. O fazer revela o que dizemos. Então não podemos nos furtar dessa realidade e deixar de viver que é importante fazer, mais do que falar. Não se deixe levar pela tentação de morrer somente nas palavras. É preciso que nós façamos. Não se deixe levar. Então, que a gente possa entender a importância de botar em prática tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que afirmamos que somos, para que, no fim das contas, o mais importante seja elevado, que é Jesus. Então, que as nossas palavras possam harmonizar com tudo que a gente faz. Então é isso. Que isso possa ter edificado sua vida, que você possa compreender algo mais profundo, que isso realmente possa ser uma verdade colocada no seu coração. E se realmente isso foi útil para você, seria legal você curtisse, compartilhasse, né? Eu ficaria muito grato. Isso incentiva que a gente continue. Então é isso. Tchauzinho.